Nós estamos aqui para um tema que acho que é comum a todos. We're here for a theme that is common, that I believe, to everyone. É o tema das ofertas. It's a theme of offerings. Ofertas e dízimos hoje são temas controvertidos, pelo menos no Brasil. Tithes and offerings are a controversial topic, at least in Brazil. Nós temos muitos convites para responder praticamente coisas muito óbvias. We have invitations to answer things that are pretty obvious. Acho que essas coisas parecem óbvias para nós, mas não são óbvias para os membros da igreja. I think they're obvious to us, but not to the members of the church. Os membros estão sendo assediados por mensagens que tentam desconstruir o que a Bíblia diz. Members are being, in a sense, inundated for messages that are... Qual foi a última parte? Assediados por mensagens... Por mensagens que tentam desconstruir o que a Bíblia diz. That they try to deconstruct what the Bible has to say. Então, é necessário que nós, como pastores, em nossos campos, nas nossas divisões, So it's necessary that us as pastors in our fields and divisions insistamos em que a nossa argumentação possa ser feita a partir da Bíblia. that we insist that our argumentation needs to be done based on the Bible. Algumas vezes, sometimes, algumas vezes nós citamos a Bíblia e algumas pessoas imaginam que é o método texto-prova. Sometimes we cite the Bible and they believe we are using proof texting. Mas os textos podem ser citados isoladamente porque Jesus o fez, Paulo fez e grandes autores na teologia o fazem. But you can cite texts in an isolated manner. Jesus did it, Paul did it, and you can do it. Mas devemos, é claro, estar alicerçados no contexto bíblico, no contexto linguístico histórico. But we need to be founded on the Bible in the linguistic context that is found. Nós nós adventistas acreditamos que a Bíblia toda é inspirada por Deus e igualmente autoritativa. As Adventists, we believe that the whole Bible is authoritative and inspired by God, and the whole book is authoritative. Desde o século XIX, com a influência do John Nelson Darby, From the 19th century, with the influence from John Nelson Darby, o dispensacionalismo praticamente tem dominado a abordagem teológica em várias religiões evangélicas e protestantes. dispensationalism has been the approach in evangelical theology and in general. Então, muitos alegam que é válido apenas o que é repetido no Novo Testamento. So many claim that what is valid is only what is repeated in the New Testament. Mas essa não é a verdade que foi apresentada por Jesus, nem pelo apóstolo Paulo, especialmente em 2 Timóteo 3, 15 a 17 e outras passagens. But that's not what is shown and proven by Paul in 2 Timothy chapter 3, 15 to 17. 15 to 17. Então, nós adventistas precisamos insistir em nossa doutrina fundamentados na Bíblia. Therefore, as Adventists, we need to insist in our doctrine that's founded on the Bible. Nós não devemos nos dobrar às pressões dispensacionalistas que vêm do mundo lá de fora. We should not change our position based on dispensationalist pressure that comes from the outside world. Nós não devemos repetir as frases e os ditados que dizem que mostre-me se está repetido no Novo Testamento. We should not repeat sentences that just say, show me what is written in the New Testament. The Bible, a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade e assim nós devemos tomá-la. The Bible is God's word in its totality, and that's the way that we should receive it. Então, nós vamos agora passar ao estudo do nosso tema especificamente, baseado em Deuteronômio, capítulo 16. Now we'll go through our study based in Deuteronomy chapter 16. Ok? Em Deuteronômio
em Deuteronômio capítulo 16, Deuteronomy chapter 16, versos 10 e 16 e 17. verses 10, 16, and 17. You shall keep the feast of weeks to Yahweh your God, with a tribute of a freewill offering of your hand, which you shall give according as Yahweh your God bless you. The 3 times in a year shall all your males appear before Yahweh your God, in the place which he has chosen, in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tents, and they shall not appear before Yahweh empty. Every man shall give as he is able, according to the blessing of Yahweh your God, which he has given you. Okay, I think I passed in the test. Okay. Então, Therefore, esse capítulo é um capítulo que trata das festas do sistema o sistema mosaico, o sistema do Antigo Testamento. this chapter has to do with the Mosaic festivals in the Old Testament. Mas, como em todas as escrituras, cada declaração está, e cada princípio está inserida, incrustada numa história, num contexto específico, numa experiência pessoal. Each, of course, just like any Bible story, every declaration, every statement is inserted in a specific context. Okay? Na experiência pessoal de And the personal experience as well. Então nós devemos tirar os princípios que estão aí. Therefore, we need to take the principles that are found there. Esses princípios transcendem geografia, história, cultura, These principles transcend geography, culture, and history porque são verdades de Deus para a humanidade. because they're God's truth for humanity. Nesse sentido que Paulo, em 2 Timóteo 3, 15 a 17, It is in this sense that Paul in 2 Timothy 3, 16 and 17 afirma que a palavra de Deus, e ele está falando principalmente do Antigo Testamento, affirms that God's word, and he's talking about the Old Testament. ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil He says that all scripture is inspired by God and useful para ensinar, to teach, para reprovar, to reproach, para corrigir, to correct, para instruir na justiça, to instruct in all righteousness, para que o servo de Deus for God's servant seja perfeito to be perfect e perfeitamente e preparado para toda boa obra. and perfectly capable for all good works. Então nós temos aqui uma parte da palavra de Deus. So we have here a part of God's word. O que Deus quer nos dizer através dessa palavra? What does God want to tell us through his word? Que princípios estão aqui que transcendem a história, que transcendem o sistema mosaico, que antecedem até o sistema What mosaico? principles are here that transcends history, that are even before the Mosaic structure? Os princípios de lealdade a Deus. The principles of loyalty to God. Eu não vou ler todo o capítulo porque o tempo não permite I will not read the whole chapter because time does not allow for it, e não é necessário. and it's not necessary. Mas aqui está o princípio da alegria. But here's the principle of joy. Aqui está o princípio de que ofertas e festa são duas coisas que estão unidas. Here is the principle that offerings and festivals are two things that are united. Aqui está o princípio de que o trabalho e o resultado do nosso trabalho está linkado, inseparavelmente ligado a Deus. Here is the principle that our work and the results of our work is linked to God. Trabalho e renda está relacionado com adoração. Work and income are related to worship. Esses princípios são inegáveis e estão presentes, basta uma leitura e não é necessário ser teólogo para captar essa mensagem. These principles are undeniable and you don't need to be a theologian in order to grasp the meaning. Em 3 festas, eles deveriam comparecer: a Páscoa, 3 festivals, Easter, na festa dos tabernáculos, Passover, aliás, hold on. Páscoa, Passover, na Páscoa, Passover, na festa do Pentecostes Pentecost, e finalmente na festa dos tabernáculos. and the Feast of Tabernacles. Nós temos então aqui 3 tipos de festas que nós encontramos normalmente na Bíblia. So here we have 3 types of festivals that you find in Scripture. Eu utilizei o método de categorização I utilized the categorical method.
Esse método é usado nas ciências sociais, This method is used in the social sciences. é usado na literatura It is used in literature para identificar padrões. to identify patterns. Esses padrões vão, então, estabelecer categorias que se identificam, que estão dentro do mesmo sistema. These patterns will identify categories that are in the same system. Analisando algumas ofertas ao longo do Pentateuco, nós podemos identificar sem maiores dificuldades a categoria ritual. Analyzing some offerings in a Pentateuch, we can see some. A última parte. A categoria ritual. Ritual category, the category of rituals. A categoria ritual é identificada porque a iniciativa do adorador ou a demanda do santuário se centraliza no ritual em si. The identity of this offering is defined because the sanctuary demands this practice from the person that is the worshiper, the giver, let's say. O centro o motivo que deflagra, que provoca a oferta é o ritual em si. The motive that gives the reason for the offering is the ritual itself. Okay. Há uma outra categoria que nós podemos identificar na Bíblia. There's another category that we can identify in the Bible. São as ofertas esporádicas. Are the sporadic offerings. Elas são espontâneas e eram realizadas quando havia algum projeto especial que não era regular. Spontaneous, and when you had a project that was not regular or routine. Não fazia parte de um projeto regular para o adorador. They were not part of a regular project for the giver. Nós temos o exemplo em Êxodo 25 na construção do tabernáculo. We have the example in Exodus 25 in the constructing of the tabernacle. Nós temos outro exemplo dessa categoria em 1 Crônicas 29, 1-7, quando Davi apela para que façam ofertas para construir o Templo de Salomão. We have in 1 Chronicles 29, David appealing to the people to build Solomon's temple. Há uma categoria aí bem clara, a categoria de ofertas que não estão relacionadas com o ritual. There's a clear category of offerings that are not related to the ritual offerings. Essa categoria, ela pode ser encontrada na Bíblia, também no Novo Testamento. This category can also be found in the New Testament in the Bible. Filipenses 4, 15-18, por exemplo. Philippians chapter 4, 15 to 18. 15 to 18. Essa categoria também pode ser encontrada em 2 Coríntios, não está no PowerPoint. This category can also be found in 2 Corinthians, it's not in the PowerPoint. 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Chapters 8 and 9. Foram as doações dos macedônios e dos coríntios para ajudar a Judéia. Without not considering the offerings from the Macedonians and the Corinthians to help para ajudar A Judéia. Judea. Então são ofertas esporádicas. So they are sporadic offerings. Mas há um terceiro grupo, uma terceira categoria que é muito clara na Bíblia. There's a third category that's very clear in the Bible. Nós não podemos deixar de identificá-las. Basta ler e comparar as suas características, o que deflagrava, o que provocava, qual era o motivo dessas ofertas. We need to identify what prompted these offerings. Um exemplo que é o que estamos agora abordando, An example that we are approaching now, é o exemplo de Deuteronômio 16. it is the example of Deuteronomy 16. Nós poderíamos usar outros exemplos. We can use other examples. O dízimo é um outro exemplo. The tithe is another example. O dízimo não estava relacionado necessariamente a um ritual. The tithe was not necessarily tied to a ritual. Não dependia de rituais. It was not dependent on rituals. As ofertas de Deuteronômio 16 não dependem de rituais. Deuteronomy 16 offerings do not depend on rituals. A razão dada na Bíblia, The reason given in the Bible, nos versos 10 e nos versos 16 a 17 de Deuteronômio 16, verses 10, 16, and 17, Deuteronomy 16, era que deveriam reconhecer a bênção de Deus na sua mão e ofertar de acordo com a renda. they should recognize God's blessing in their hands and
give their offering based on income. A renda e o reconhecimento do doador da renda era o motivo. Income and the recognition of the one who blessed the income was the reason. O principal motivo não era nenhum ritual. The main reason was not any ritual. A festa era o momento de fazer a oferta, mas não era o motivo principal da oferta. The celebration was a reason for the offering, but was not the main reason for the offering. Eles deveriam reconhecer que Deus era o doador da bênção e nessas 3 festas entregar a oferta de acordo com a bênção na mão deles. They should recognize that God was the giver, and in these 3 categories, they should thus give based on God's blessing. Então nós temos 3 categorias de ofertas. So we have 3 categories of offerings. Essas categorias não são exaustivas. They're not exhaustive. Há outras categorias que podem ser identificadas. There are other categories that can be identified. Mas eu acredito que essas se destacam com muita facilidade ao leitor, mesmo ao leitor leigo. But I believe these are prominent for the reader, even the lay reader. Okay. Nosso foco nesta manhã é a 3ª categoria. Our focus this morning is on the 3rd category. Porque as ofertas rituais, elas não são mais observadas. Because the ritual offerings are no longer observed. Elas dependiam da existência do santuário terrestre. They depended on the earthly sanctuary's presence. Era a didática de Deus para construir um tipo, até que viesse o antítipo. It was God's way of teaching the type until we had the antitype. Mas as ofertas esporádicas, but these sporadic offerings, ainda continuam válidas e nós vemos uma prática linear na Bíblia, desde os primeiros até as epístolas. they're still valid, and we see a linear practice from Old Testament to the epistles. A outra oferta que não há indicação de que ela acabou é a oferta baseada na renda. The other offering that we don't have evidence that it's no longer practiced is the offering based on income. Nós não temos evidência de que cessou, mas temos evidência de que continua. We don't have evidence that stopped, but we have evidence that it continues. Let's go para another. It's another one? Ok. Okay. Vamos repetir um pouco para fixar, né? Deixa Okay, aqui. let's repeat a little bit so that we can understand. Quando a Bíblia diz que a oferta deveria ser de acordo com a bênção em sua mão, When the Bible says that the offering should be related to the blessing that you have with you, a leitura indica que mais bênçãos, mais ofertas, menos bênçãos, menos oferta, a mesma bênção, a mesma oferta. the Bible indicates that more blessings, more offerings, less offerings, and Desce aí. same blessings, equal offerings. As ofertas acompanham o resultado da colheita, o resultado da renda. Offerings, they accompany the results of the harvest É uma co- or the blessing. Interessante que essa declaração da proporcionalidade e a obrigação de levar oferta não era facultativa. It's interesting that the proportionality of this offering was not facultative, facultativa, optional. Thank you. Thank you, Oleg. Yes, Oleg. thank you. Não, optional. Yeah. A linguagem é uma linguagem imperativa. Você não aparecerá diante do Senhor de mãos vazias. This language was an imperative language. You shall not appear before the Lord with empty-handed. E o imperativo atinge também a proporcionalidade, de acordo com a bênção das suas mãos. And the imperative would also deal with the proportionality that was available in your hands. Nós temos aqui os principais festivais em Israel. So here we have the main festivals in Israel. Temos a Páscoa Passover na primavera, in the spring. onde eles colhiam principalmente a cevada. Barley was harvested mainly. Era o primeiro mês, First month, Nisan, Nisan, correspondente a março e abril. Vocês têm na tela. March and April, and you can see here on the screen. Depois nós temos os pães asmos, Then we have unleavened bread, era a festa do Pentecostes, Pentecost,
Aliás, uma correção. Correction. Eu comecei a preparar esse material com a inteligência artificial. I began to make this material with artificial intelligence. E a inteligência artificial não está sendo melhor do que a natural. And AI, artificial intelligence is not being better than natural intelligence. Leavened bread is part of Passover. Very good. Os pães asmos são parte da Páscoa. Unleavened bread is a part of Passover. Pentecostes. Pentecost. Eu acho que vocês terão um esboço, o artigo completo e o esboço sem esses defeitos. You will have the full material and also the outline without these corrections. Depois nós temos a festa das trombetas, Then we have the trumpets, o dia da expiação Day of Atonement, e os tabernáculos. and tabernacles. O que se percebe, curiosamente, What we notice here, interestingly enough, é que Deus colocou festas exatamente no período da colheita. is that God established festivals during harvest periods or times. Eles tinham colheitas durante todo o ano, é verdade. They had harvest during really all throughout the year. Eles semeavam por volta do mês de fevereiro, março. They would sow around February, March. Eles tinham alguma colheita pelo mês de abril, aproximadamente, ou início de março. They would harvest in April, March. Depende do produto que eles estavam plantando. It would depend the crop that they were planting. Eles colhiam, então, ao longo do mês de março até o mês de outubro, início de novembro. They would harvest from March to October and the beginning of November. Os outros meses eram de inverno, não havia colheita. The other months, winter months, there was no harvest. Eles tinham os seus, digamos, salários e rendimentos ao longo de 9 meses. They had their, let's say, salary or income for about 9 months. E durante esse período, quando houvesse rendimento, quando houvesse renda, deveria se dizimar e ofertar. During this time, when they had this income, they should give their tithes and offerings. Podemos continuar. Okay. Next slide. Então, dessas festas, nós destacamos essas 3. So out of these festivals, we focus on these 3. A Páscoa, Passover, os primeiros frutos, first fruits. É a correção. Que This is the correction that we're talking about. É a festa dos tabernáculos. And the tabernacles. Essas festas expressavam a gratidão deles pela provisão divina. These festivals express gratitude for God's provision. Note que o espírito que acompanha essa festa e essa dinâmica envolvia alegria, comemoração e gratidão. Notice that Dos princípios. the principles that would follow these were principles of joy, of gratitude, and of, qual foi a terceira? Gratidão e Gratitude, joy, e celebração. Alegria. Yes, recognizing God's blessing in their life. It can be translated as celebration, but usually just recognition of God's blessing. Vamos trocar o slide. Agora detalhe sobre essa oferta. Something for us to consider about this offering. A promise, A promise, a oferta, the offering, uma oferta planejada, a planned offering, planejada porque estava de acordo com a colheita, planned because it was related to the harvest, planejada porque deveria estar proporcional ao que fosse recebido. planned because it was proportionate to what was received. O lavrador tinha uma noção de quanto ele poderia colher aproximadamente. The farmer had an idea of how much he would be able to harvest. Ele planejava o que faria com o seu rendimento, He would plan what he would do with that income, quais investimentos ele poderia fazer. what investments he would make. Ele planejava seu futuro. He would plan his future. E certamente um bom servo de Deus planejaria também quanto daria o seu dízimo e quanto importaria em oferta. And surely a faithful servant would also plan his tithes and offerings. Mas a oferta não é um voto. But the offering is not a vow.
O voto que eu me refiro é o voto como está descrito em outras partes da Bíblia, mas eu citei aqui no PowerPoint, Eclesiastes 5, 4 a 5. There are other vows shown in Scripture, but what I've quoted here is from Ecclesiastes 5, 4 and 5. Como uma representação do que é o voto. As a representation of what is a vow. O voto não é obrigatório na adoração. It's not mandatory in worship. O voto não faz parte da liturgia regular do templo, não fazia. The vow was not part of the regular liturgy in the temple, E nem hoje. and not today, even today. Você pode ser um servo de Deus, um cristão, a vida inteira e nunca fazer um único voto. You may have been a faithful servant your whole life and never make a single vow, A não ser o voto de ser fiel a Deus. other than the vow of being faithful to God. Mas as ofertas, elas não são opcionais. But the offerings are not optional. Elas não são optativas, que é a mesma coisa, né? They're not optional, but in a different way of saying optional in Portuguese, which I didn't translate. Ok. As ofertas são mandatórias, são obrigatórias. They are mandatory. As ofertas fazem parte da liturgia. They are part of the liturgy. Nesse capítulo, a alegria, a gratidão e o reconhecimento da bênção de Deus In this chapter, joy, gratitude, and the recognition of God's blessings, acompanham a oferta, they follow the offering, e a oferta é mandatória, é obrigatória. and the offering is mandatory. Então nós entendemos que a oferta traz em sua prática princípios espirituais. So we understand that the offering brings in its practice spiritual principles. Uma experiência de comunhão. It's a experience of communion, more worship and relationship. Não era simplesmente um compromisso para pagar as contas do santuário. It wasn't just a commitment to pay the bills of the sanctuary or the temple. Esse detalhe praticamente não aparece no texto. This detail is basically not a part of the text. No texto aparece apenas alegria, In the text, you only see joy, celebração, recognition of God's blessing, celebration, gratidão gratitude, e comunhão com o Senhor. and communion with God. E essa comunhão, And this communion, essa alegria, this joy, essa comemoração this celebration estava inseparavelmente was inseparable, ligada à oferta. was inseparably linked to the offering. O principal motivo da oferta The main reason for the offering não é pagar contas, was not to pay the bills, não é um investimento simplesmente na igreja. was not an investment simply in the church. Isso de fato acontece e é necessário. This, it does happen and it is necessary. Deus mesmo diz que isso é importante trazer para que haja mantimento na casa. God says that it's important to bring so that you have provisions in the storehouse. Mas mesmo em Malaquias 3, But even in Malachi 3, o discurso não começa no verso 8 que diz: vós me roubais nos dias das ofertas. but the discourse does not begin in verse 8 where it says, you steal from me in tithes and offerings. Um verso antes, A previous verse, o verso 7, verse 7, começa dizendo: tornai para mim, begins by saying, turn to me, eu tornarei para vós. and I will turn to you. É um apelo para o arrependimento e conversão. It was an appeal to conversion E arrependimento. and Arrependimento e conversão. repentance Arrependimento, sim. Conversão. and conversion. E é a expressão do desejo de Deus de se aproximar do povo. And an expression of God's people to get closer to God. Ok. Come to me, I'll go to you. Come to me, I'll go to you. Essa é uma experiência espiritual. It was a spiritual experience. A maldição só vem depois, porque é o resultado da desobediência. The curse came later as a result of disobedience. A manutenção vem a seguir, porque é o resultado da conversão. The maintenance comes as a result of the conversion. A conversão vem primeiro. Conversion comes first. A experiência espiritual é suprema. The spiritual experience is supreme, it's É priority. mais importante. It is the most important thing. Essa é a ênfase que nós devemos dar. This is the emphasis that we should give.
Dinheiro é necessário, Money is necessary, mas é secundário. but is secondary. Dinheiro é importante, Money is important, mas dinheiro não salva. but money does not save. Deus está interessado no coração do doador mais do que no dinheiro do doador. God is more interested in the giver's heart than in the giver's money. Mas o coração do doador e o dinheiro do doador, de acordo com a palavra de Deus, estão ligados. But the giver's heart and the giver's money, according to the word, they are linked. Pegar o dinheiro é pegar o coração. To have the money, to have possession of the money is also to have, in a way, a possession of the heart. Se você tem o coração, você tem o dinheiro. If you have the heart, you also have the money. Ellen White diz que dinheiro é sangue. Ellen White says that money is blood. Dinheiro é vida. Money is life. Eu não tenho a citação agora, mas talvez possa provar I do vocês. not have the citation now, but I can share that with you. Quando você dá o dinheiro When you give of e você money é convertido, and you are converted, você dá sangue para a obra de Deus. then you give your own blood to God's work, mission. Esse dinheiro de This- Deus, God's money, que é o seu sangue, which is your blood, in a sense, flui nas veias da igreja. flow in the veins of the church. Nós somos um corpo. We are a body. Entregar o dinheiro é entregar nossa vida para a obra de Deus. To give money is to give our life to the cause of É God. colocar nosso sangue nas veias da igreja. It is to put our own blood in the veins of the church. Nossa vida na vida da igreja. Our life in the life of the church. Porque nós somos parte da igreja. A vida da igreja é a nossa vida. Because we're part of the church's life is part of our life. E nossa vida é a vida de Cristo. And our life is Christ's life. E a vida da igreja é a vida de Cristo. And the life of the church is the life of Christ. A igreja é o corpo de Cristo. The church is the body of Christ. E nós somos parte do corpo da igreja. And we are part of the body of the church. Então, ofertar é entregar a vida. Therefore, to give offering is to give your life. É uma expressão de conversão. It is an expression of your conversion. É uma experiência espiritual. It is a spiritual experience. É uma experiência de adoração. It's an experience of worship. É a expressão de um coração salvo. It is the expression of a heart that's saved. É a expressão de uma igreja salva. It is the expression of a church that's saved, Que quer salvar that outros. wants to save others. Não é uma igreja que dá dinheiro para gastar dinheiro. It's not a church that gives money to spend money. É uma igreja que dá a vida para salvar almas. It is a church that gives its life to save souls. Portanto, a oferta na experiência de Deuteronômio 16 Therefore, the offering in the Deuteronomy 16 experience, text, 16, 16, 16 to 17, 16 through 17, é uma experiência espiritual. it is a spiritual experience. Celebração, A recognition of God's blessing or celebration quando se dá oferta. when you give of this offering. Não choro, Not weeping, não tristeza. not sadness, Celebração. but celebration. Eu vou dar o meu dinheiro para a obra de Deus. I will give my money to the offering to God's Eu work. estou feliz. I'm happy. É uma experiência de alegria. It is an experience of joy. É uma experiência de comunhão. It is an experience of communion. É um encontro com Deus. It is a meeting with the É a Lord. experiência de uma vida convertida. It is the experience of a life that's converted. É uma experiência que toda igreja precisa experimentar e nós e vocês têm um desafio de fazer com que essa experiência seja vivida. It is an experience that every church should experiment, and you are part of having that calling and bringing that calling to the field. Ellen White dá algumas dicas de como ofertar. Ellen White gives a few tips on how to give offering. Como vocês podem ver, voluntariamente, As you can see, voluntarily, reconhecendo que o desejo de dar vem de Deus, recognizing that the desire to give comes from God, a prática bíblica da generosidade, praticar com generosidade, practicing biblical generosity, é periódica e renovada a cada ciclo da colheita. periodic renewal during the harvest cycle. Naquela cultura, naquele tempo, In that culture, in that time, era um sistema agropecuário. it was an agricultural system. Mas nós vivemos num outro modelo econômico. But now we live in a different economic model. Nossa colheita Our harvest pode ser cada semana, can be weekly, no fim do dia, at the end of the day, no fim do mês, at the end of the month. quando fizer o balanço.
When you do your accounting, você está fazendo a sua colheita. you are doing your harvest. E agora o princípio de Deuteronômio 16 clama para que você se enquadre. And the principle of Deuteronomy 16 screams out that you should follow that principle. Próximo. Next slide. Conclusões. In conclusion, Joneta está olhando para mim. Jonathan, she's looking at me, at us. O relógio deve estar The clock must be na mão dela. in her hands. Ok. Primeiro, First, nessa parte da Bíblia que estudamos, in this part of the Bible that we've studied, esse princípio é aplicado a nós hoje? is this principle applicable to us today? Nós podemos responder que sim. We can answer yes. Porque nós vemos Jesus apóstolos utilizando situações do Antigo Testamento para validar as grandes doutrinas como a justificação pela fé. Because we see Jesus and the apostles using Old Testament examples to justify things like righteousness by faith. Segundo, Second, esse princípio bíblico continua relevante até hoje. this biblical principle remains relevant today. Adicionamos Romanos 15:4. We add Romans chapter 15, verse 4. Tudo que foi escrito para nosso ensino. Everything that was written to teach us. Estava escrito aonde? Where was it written? Escrito na Bíblia hebraica que eles possuíam. In the Hebrew Bible that they had. Dali tiraram os princípios que fizeram a igreja crescer e seguir o projeto de Deus. That's where they learned the principles, where the church grew and followed God's examples. Hoje não pode ser diferente. Today, it cannot be different. Nós não devemos aceitar dispensacionalismo ou qualquer ideia teológica que descarte os princípios e as verdades que estão na Bíblia hebraica. We should not accept dispensationalism or any other principle that is contrary to the Bible. The Old Testament. The Hebrew Bible. That is contrary to the Hebrew Bible or the Old Testament. É the Old, ok. O apóstolo São Paulo aplicou esse princípio para a igreja. The Apostle Paul applied these principles to the church. O princípio da generosidade, The generosity principle, o princípio da alegria, the joy principle, o princípio da comunhão, the communion principle, a entrega para a obra de Deus, the surrender to God's work. A teologia da oferta está muito bem retratada em 2 Coríntios 8 e 9. The theology of the offering is seen very well in 2 Corinthians 8. Os princípios de Deuteronômio 16 combinam com os princípios de 2 Coríntios 8 e 9. The principles of Deuteronomy 16, they really match with 2 Corinthians 8 and 9. Só faltou o calendário e ser um sistema agropecuário. The only thing that's missing is the calendar and this agricultural system. Os princípios bíblicos se aplicam em qualquer época, sob qualquer situação. The biblical principles apply to any time and in any situation. São diretrizes de Deus para o crescimento espiritual dos indivíduos, da igreja e para que a pregação do evangelho chegue a todo mundo. They are guides from God that are there for the growth of the church and for the teaching of every individual. As ofertas deveriam ser feitas em atmosfera festiva. The offering should be made in a festive atmosphere. Nós deveríamos insistir que é uma alegria dar, porque é melhor dar do que receber. We should insist that it's better to give than to receive. Nós não deveríamos ter vergonha de ensinar os irmãos a dar. We should not be ashamed to teach the brothers to give. Nós mesmos deveríamos dar exemplo para os nossos irmãos dando, e eles vendo que nós estamos dando, porque o pastor tem que ser um exemplo. We should be the example of our brethren to give, because when they see the pastor giving, they would also give. Então dar deve ser feito num clima de festa. So to give should be in a festive atmosphere. As ofertas deveriam ser uma experiência de alegria They should be an experience of joy, para que seja uma bênção. so that they are a blessing. Alegria é a atmosfera do céu. Joy is heaven's atmosphere. A alegria é poder. Joy is power. A alegria apenas pode vencer exércitos. Joy alone can defeat armies. Pergunte a Josafá e ele vai dizer para você. Ask Jehoshaphat, he will tell you the same. Alegria, alegria e alegria. Joy, joy, and joy. O céu é um lugar de alegria. Heaven is a place of joy. Ao depositar a coroa de ouro aos pés de Jesus, nós o faremos com alegria.
placing the crown at the feet of Jesus, we will experience joy. Nós deveríamos viver com alegria. We should live with Nós joy. deveríamos ser conhecidos como o povo da alegria. We should be recognized as a people of joy, Entregando nossa vida e nossos bens com alegria no altar do Senhor. surrendering our goods to the altar of the Lord. Ofertas, incluindo os dízimos, deveriam ser apresentados regularmente, ao longo de 9 meses. So offerings, including tithes, should be presented regularly over 9 months according to income received. Então, o princípio é de que onde houver renda, onde houver lucro, tem que haver dízimo e oferta. The principle is where there is income, there should be tithes and offerings. Não é taxa nem um imposto do céu. It is not heaven's tax. Não é uma cobrança opressiva. It is not an oppressive demand. Não é uma forma de submissão financeira. It is not a type of financial submission. Não é salvação pelas obras. It is not salvation by works. São obras da salvação. They are the works of salvation. Todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce para dar. Everyone who's born in God's kingdom are born to give. Então, as ofertas são resultado de bênçãos. Therefore, offerings are a consequence of blessings. Bênçãos reconhecidas estabelecem comunhão. Blessings that are recognized, they establish this communion. Comunhão verdadeira nasce num clima de alegria. True communion is born in an atmosphere of joy. Quem vive esse clima Whoever lives in this atmosphere, tem o pensamento que Jesus tinha. they will have the same mind that Jesus had. Tem planos que Jesus tinha. They will have the plans that Jesus had. Sonha como Jesus They sonhava. will dream like Jesus dreamt. Trabalha como Jesus trabalhava. Work as Jesus worked. Se entrega como Jesus se entregava. Surrender as Jesus surrendered. E estará onde Jesus está. They will be where Jesus is. Próximo. Next slide. Finalmente, Finally, nós resumimos we summarize essa abordagem in this approach nesse capítulo that in this sobre chapter, a oferta como ato espiritual, the offerings are spiritual acts, dizendo que as ofertas vêm daquilo que pertence a Deus. offerings come from what belongs to the Lord. Elas vão para o Senhor. They should go to the Lord. Elas são uma experiência com o Senhor, They are an experience with the Lord, que continua a nos convidar para essa experiência who continues to invite us to this experience no espírito de celebração. in the spirit of celebration. Os fundamentos desse ensino são os mesmos agora e para sempre. The foundation of these teachings are the same now and forever, Porque dele because from this, e através dele for from him and through him e para ele and to him são todas as coisas. are all things. Glória pois a ele. To him be the glory Amém. forever. Forever. Amen. Amen. Thank you.